Capítulo 272 Inimigos frequentemente atravessam seu caminho. Tradução, GP Revisão, Reisel. Capítulo 272 Inimigos frequentemente atravessam seu caminho. Aquele cadáver ficou em silêncio no meio daquele pavilhão de pedra. Os ossos que compunham o corpo estavam todos manchados de preto. Essa cor parecia ter se originado de dentro e fez com que o couro cabeludo de Lindó ficasse entorpecido. Parece que quando este ancestral tentou ir ao estágio nirvanado, ele deve ter sofrido tremendamente. Avançar para esse estágio é realmente uma tarefa perigosa e difícil. Se houver falha, o praticante acaba perdendo a vida. O estágio do Nirvana é de fato extremamente perigoso. No entanto, tudo neste mundo vai morrer. Para a maioria das pessoas comuns, mesmo que atinjam o estágio de manifestação, elas podem viver no máximo por algumas centenas de anos. No entanto, se eles podem avançar para o estágio do Nirvana, então eles podem estender amplamente sua expectativa de vida. Portanto, cada vez que conseguem romper, eles evoluem para um estado perfeito. Essa sensação é tão bonita que toca a alma e faz com que pessoa seja incapaz de resistir ao seu fascínio. O pequeno P.O. Martin disse um pouco desapontado. Lindó acenou com a cabeça. Só o fato de que alguém poderia prolongar a vida levaria qualquer um a tentar romper esse estágio extremamente perigoso. Afinal, todo mundo queria viver mais. Lindó estava na frente daquele cadáver, antes de solenemente inclinar-se para esse veterano. Então, ele estendeu a palma da mão e pegou as duas pílulas ou pílulas Nirvana que estavam pairando acima de ambas as mãos daquele cadáver. No entanto, assim que a mão de Lindó tocou as duas pílulas Nirvana, a mão do cadáver se projetou de repente e agarrou-se diretamente à palma de Lindó. Essa mudança repentina fez com que a expressão facial de Lindó mudasse drasticamente. No entanto, antes que o poder Yuan dentro de seu corpo pudesse jorrar, um clarão irrompeu dos olhos fundos do cadáver, antes de atingir diretamente a testa à face de Lindó. No momento note em que o flash tocou a testa à direita de Lindó, a visão na frente de seus olhos mudou imediatamente. Parece que instantaneamente, uma cena antiga apareceu em sua mente. Essa cena ainda estava dentro desse vasto e interminável domínio espiritual do grande palco ancião das terras baixas. No entanto, Lindó podia ver inúmeras figuras pairando no ar. Além disso, cada uma dessas figuras era extremamente poderosa e excedia em muito a força de qualquer um que Lindó tivesse encontrado antes. No entanto, apesar de sua aura esmagadora, havia muitos deles pairando no ar. Essa visão fez com que o coração de Lindó fosse dominado pelo temor. Era assim que a antiga seita era durante seu pico. Esses números pairavam no ar, como se estivessem se defendendo contra algo. À distância, os horizontes estavam cheios de trevas. Contido dentro daquela escuridão havia um brilho vermelho sangue. Aquela escuridão deu um sentimento indescritível. Estava frio e fazia brotar um sentimento de desespero. Aquela escuridão era igual a um maremoto que jorrava pelos horizontes e varria em direção àquele poderoso exército. Imediatamente, aqueles praticantes de elite da seita antiga extremamente poderosos estavam todos indefesos enquanto enfrentavam essa escuridão. Quando a escuridão passou por eles, todos esses praticantes de elite imediatamente se transformaram em pó antes que eles flutuassem. Os membros de Lindó ficaram frios quando ele testemunhou essa cena. Aquela escuridão era como um demônio que estava destinado a consumir o mundo inteiro. Em qualquer lugar por onde passasse, toda forma de vida contida seria extinta por aquela escuridão. Aquele poderoso exército quase foi erradicado pela escuridão invasora.
Entretanto, de repente, houve um tremor, antes que uma rachadura extremamente grande emergisse no chão e que um brilho similarmente escuro surgisse. No entanto, embora esse brilho fosse de cor escura, não emitia a mesma sensação de frio e desespero. Em vez disso, era preenchido com uma vital extremamente poderosa. Enquanto aquele brilho irradiava, aquela luz escura que emergia do chão rapidamente cresceu, antes de se transformar em um enorme símbolo preto de vários milhares de metros. Então, violentamente bateu contra a escuridão desesperadora e espalhou-a. Enquanto isso, depois de ter dissipado aquela escuridão peculiar, aquele símbolo preto rapidamente encolheu antes de se transformar em um flash brilhante e voltar ao chão. Aquela cena terminou abruptamente, antes de Lindó de repente acordar enquanto suor frio enchia suas sobrancelhas. Então, ele olhou com apreensão para aquele cadáver na frente dele. A visão anterior que ele havia testemunhado deve ter sido o evento que anteriormente acontecia dentro deste grande palco ancião das Terras Baixas. Isso foi o que causou a queda dessa antiga seita. Naquela escuridão, eu me pergunto o que exatamente é isso. Na verdade, é tão aterrorizante que até mesmo incontáveis praticantes de elite não podem combatê-la. Os olhos de Lindó estavam cheios de choque enquanto ele murmurava. Ele mesmo. Além disso, porque aquele antigo símbolo negro que suprimiu a escuridão, parecia um pouco familiar. Isso é porque, desta vez, é seu alvo, o antigo símbolo devorador, disse o pequeno P.O. Martin casualmente. Antigo símbolo devorador. Lindó ficou surpreso quando perguntou. Existem 8 símbolos antigos neste mundo e todos eles possuem suas próprias habilidades únicas. Este símbolo antigo possui a capacidade de devorar. Portanto, é denominado como o antigo símbolo devorador. O pequeno Martin disse. Você sabe o que é esse pedaço de escuridão que destruiu a antiga seita? Lindó perguntou. Eu não sei. O pequeno Martin balançou a cabeça lentamente. No entanto, com um tom solene, respondeu, no entanto, essa coisa é simplesmente muito dominadora. Além disso, é incapaz de acomodar qualquer coisa neste mundo. Portanto, onde quer que passe, tudo será destruído. Lindó acenou com a cabeça. Embora ele tivesse visto apenas pedaços da pós-imagem, aquela escuridão desesperada fez com que o medo surgisse em seu coração. Além disso, ele estava certo de que deve haver um objeto peculiar e aterrorizante escondido dentro daquela escuridão. O que você acabou de ver, deve ter sido deixado para trás por sua vontade. Parece que o choque devido a esse evento foi simplesmente demais. Portanto, mesmo depois de todos esses anos, ele permaneceu dentro de seu corpo. O pequeno P.O. Martin olhou para o cadáver à sua frente, antes que ele dissesse. No entanto, pelo menos conseguimos obter informações sobre o símbolo antigo. Parece que esse símbolo deve estar escondido dentro do grande palco ancião das Terras Baixas. Enquanto ele mencionou esse ponto, a expressão do pequeno Martin começou a se tornar viva. O poder desse antigo símbolo é simplesmente demais. Se eu pudesse obtê-lo, minha força não aumentaria. Os olhos de Lindó brilharam. Ele havia claramente testemunhado a força esmagadora daquele antigo símbolo devorador. Pare de sonhar. Embora aquele símbolo antigo seja extremamente peculiar, sua força ainda é derivada de seu dono. O pequeno P.O. Martin revirou os olhos para Lindó, antes de dizer, baseado naquela cena que você acabou de testemunhar, o dono daquele antigo símbolo deve ter sido extremamente poderoso. Foi por isso que ele conseguiu suprimir esse misterioso objeto escuro.
Claro, se você pudesse obter aquele símbolo antigo, você naturalmente seria muito mais poderoso do que a maioria das pessoas comuns. No entanto, se você quiser confiar apenas nisso, deve estar sonhando. Lindó acenou com a mão. Ele naturalmente entendeu esse princípio. Neste mundo, a coisa mais confiável ainda era a própria força. Embora objetos externos pudessem aumentar a força de batalha, não havia garantias de que alguém pudesse mantê-los para sempre. Obrigado pelo presente, ancião. Lindó inclinou as costas, antes de gentilmente abrir a mão do cadáver e recuperar as duas pílulas Nirvana. Então, ele mais uma vez se curvou solenemente para aquele cadáver. A vontade deixada por esse idoso permitiu que ele testemunhasse aquela cena antiga. Foi o poder e queda de uma poderosa seita antiga. Uma vez que ele obteve as pílulas Nirvana, as pílulas uma sensação de fervura emergiu em suas mãos, e fez todo o poder Yuan dentro do corpo de Lindó ferver. Essa reação fez Lindó ficar surpreso. Parece que este elixir lendário que só poderia ser refinado por um praticante do estágio Nirvana, era verdadeiramente um objeto mágico. Vamos! Depois que ele pegou uma garrafa de jade de sua bolsa Qiankun, Lindó guardou cuidadosamente as duas pílulas do Nirvana dentro deles. Então, ele se levantou e esticou as costas. Agora que ele havia obtido as pílulas, ele não tinha mais motivos para permanecer. Portanto, Lindó imediatamente se virou, antes de sair do pavilhão de pedra. Não importava como aqueles pássaros do vento demoníaco o atacaram, ele simplesmente passou casualmente por eles. Uma vez que ele havia deixado o pico da montanha, aqueles pássaros do vento demoníaco só podiam deter o ataque antes de recuar novamente e ficarem pendurados entre as fendas nas montanhas. Agora, cercando o local, havia várias pessoas olhando de perto para o pico da montanha. Quando viram Lindó emergir com segurança, um olhar desapontado passou pelos rostos deles. Como Lindó podia sair daquela área, obviamente ele obteve as pílulas Nirvana. Se fosse esse o caso, eles só poderiam desistir. Claro, vários deles ficaram muito descontentes. No entanto, como eles recordaram a batalha entre Lindó e Wang Yan e viram como Lindó penetrava facilmente através da barreira do vento, eles poderiam apenas reprimir com força toda a infelicidade dentro de seus corações. Mesmo que quisessem roubá-lo, tinham que considerar sua própria força. Além disso, eles não apenas não conseguiriam obter o tesouro, mas também poderiam perder suas vidas. Isso seria simplesmente um comércio tolo. Xiao Oyan. Assim que ele emergiu, Lindó planejou convocar Xiao Oyan e o seu tigre e partir imediatamente. No entanto, enquanto seus olhos varriam o ambiente, ele ficou chocado quando percebeu que a figura do Xiao Oyan desapareceu de sua localização anterior. Imediatamente, ele ficou atordoado, antes que seus olhos começassem a afundar. Lindó, você está procurando por essa fera. Assim como os olhos de Lindó escurecerão, uma risada um tanto familiar emergiu das proximidades. Lindó lentamente inclinou a cabeça, antes de seus olhos se virarem para a área de onde o som emergiu. Então, ele viu que em um pico de montanha nas proximidades, havia uma dúzia de figuras. Neste momento, cordas formadas a partir de poder Yuan estavam firmemente ligadas a Xiao Oyan. Xiao Oyan de fato, até mesmo sua boca de tigre foi amarrada com força, fazendo com que fosse incapaz de produzir um único som. Parados bem na frente deles estavam dois anciãos. Quando ele viu um deles, a expressão de Lindó escureceu instantaneamente. Isso porque, aquele velho companheiro era o ancião da seita espada antiga que tinha rancor com Lindó.
Enquanto isso, de pé ao lado dele, estava o líder da seita Espada Antiga, que agora estava olhando friamente para ele, enquanto uma intenção de matar grossa enchia seus olhos. Seita da Espada Antiga. O rosto do líder da seita era sombrio quando ele olhou para Lindó, e gritou cada palavra. Você foi aquele que atraiu o macaco dragão ancião para a nossa seita Espada Antiga. Dejil Xiao ou Yan Xiao ou Yanir. Os olhos de Lindó estavam similarmente gelados quando ele olhou para o líder da seita da Espada Antiga e respondeu friamente. Quando ele ouviu sua resposta, os olhos do líder da seita da Espada Antiga, a seita Espada Antiga, imediatamente escureceram. Então, ele balançou as mãos enrugadas, antes que uma pedra gigante voasse imediatamente e violentamente batesse contra o corpo do Xiaoyan, fazendo-o afundar no chão e se contorcer. Responda-me, seu pequeno bastardo. Quando ele viu Senaisu, os olhos de Lindó imediatamente ficaram vermelhos de sangue. Quando ele cerrou o punho, um barulho estridente começou a ecoar lentamente. Agora, ele tinha apenas um pensamento. Ele ia quebrar a mão daquele velho cachorro.